Olá, amados, tudo bem? Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar, com os amados acerca do que Deus fez na minha vida, Como que foi a minha experiência, o meu encontro com Deus, o que Ele fez, na minha vida que me transformou e assim que me fez hoje, eu servir a Ele de todo o meu coração, E eu gostaria de contar um pouquinho da minha história e eu espero, que venha assim servir de edificação para a sua vida, que seja de alguma forma assim abençoador para você, tá bom, querido? Eu peço um pouco da sua atenção. Acredito que não vai ficar muito pequenininho, este vídeo, mas eu tenho certeza que no final eu creio que pode impactar, a cada um aí dos amados, viu? Bom, meu nome é Tiago, eu sou o segundo filho de aí uma família com 4 irmãos, Então somos em 4 e eu sou o segundo aí desta linhagem, tá? Meus pais, minha mãe é professora, Foi professora, hoje aposentada, professora de português. Meu pai, empresário, comerciante. Então assim eu venho, da classe média, uma classe trabalhadora, Fui muito bem educado pelos meus pais. Somos de uma família católica, tradicionalmente católica, Aquela família que de fato participava das atividades do catolicismo, Ainda é uma família tradicional que segue, vamos dizer assim, à risca, os princípios da religião católica. Então eu cresci assim, dentro desse contexto, estudando, sendo uma criança normal. A partir dos 11 anos, eu, vamos dizer assim, envolvi com pessoas que, assim, eram más companhias, E foi daí, então, onde começa uma fase na minha adolescência, que foi uma fase, assim, bem difícil, uma fase de rebeldia, E, assim, onde eu comecei a fumar, a beber, Até mesmo mexer com algumas drogas, E assim, foi um tempo assim, de experimentar coisas novas, E eu confesso que eu fiquei assim, variando com um grupo de amigos, outro grupo de amigos, E sempre experimentando coisas novas, fazendo coisas assim que os jovens experimentam, os adolescentes. E assim foi a minha adolescência, um tanto quanto conturbada. E até que então, um dia, numa festa, eu ainda era do mundo, E eu conheci então a que hoje é a minha esposa, E eu conheci ela numa determinada festa. E eu me recordo que naquele dia, quando eu conheci ela, eu senti algo assim em mim, É como se ela fosse já minha esposa há muito tempo. Foi algo assim, de fato, até creio que foi um toque espiritual, algo de Deus, E ela seria então a minha companheira. E aí começamos a namorar, conforme se namora, nos padrões do mundo, não nos padrões bíblicos, E ficamos namorando um bom tempo. Até que isso nós tínhamos na época 17 anos, Foi no ano de 1997 que nós começamos a namorar. E no carnaval de 2018 eu já trabalhava, eu já tinha o meu trabalho, já ganhava também o meu dinheirinho, Então a gente acaba que uma certa liberdade para fazer, assim, o que a gente queria, Em certo sentido a gente tinha essa liberdade. E é interessante que em 2018, perdão, em 1998, no carnaval de 98, nós não tínhamos para onde ir, porque geralmente eu, ainda quando não estava namorando, a gente tinha grupos de amigos e a gente viajava, Nós somos de Minas Gerais, e geralmente do interior de Minas Gerais, e geralmente tem algumas cidades, aqui no interior, onde você então aluga uma casa com uma turma de amigos e passa então o carnaval nesta casa e na cidade, lá curtindo o carnaval. Muito bem, mas nesse ano de 98 eu não pude ir com os meus amigos, porque na verdade o pai, da minha namorada
ele não permitiu que ela fosse conosco, né, para essa festa, então íamos ficar mesmo na nossa cidade, né? Então ali, né, nós não poderíamos viajar e ir para outro lugar. Bom, dado isso, né, eu pensei, o que eu vou fazer no carnaval, né, em 98? E eu tenho o meu irmão mais velho, ele então me fez um convite, né, ele falou: Tiago, você não quer ir comigo no retiro? Vamos no retiro, né? O meu irmão já era dentro da igreja, né? Ele já participava assim de grupos de jovens, ele e a namorada dele, né, a minha cunhada. E ele então me fez esse convite: vamos participar com a gente, vai ter um retiro de carnaval e tal, e vai ser muito bom. Aí eu falei assim: ah, você tá louco, você falou que eu vou participar de um retiro, eu perder o carnaval dentro de um retiro de igreja? Não, 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 nunca, não, esquece. Mas aí passou alguns dias, né, ele insistiu e fez de novo o convite: aí, você não quer ir? Vamos, né? E eu vendo que de fato não teríamos condições, né, eu e a minha namorada, de viajar, então decidimos que iríamos então para esse retiro. Falei para o meu irmão, falei: olha, vamos sim, vamos no retiro, como que faz e tal. Aí ele me explicou e fomos. Então, em 98 fui passar o meu carnaval no retiro. Então, era um retiro da renovação carismática da Igreja Católica, né? E chegamos lá, muitos jovens, tinha mais de 300 jovens naquele lugar, talvez até uns 500 jovens, né? Era um lugar muito grande. E quando eu entrei naquele lugar, eu confesso que a princípio eu não queria ir, né? Eu era tipo assim, o ovelha negra da família, né? E o meu irmão mais velho, ele falou assim: ah, eu vou chamar o Tiago, vamos ver, né? Às vezes Deus dá um jeito nele lá, ele muda, né? Porque até então eu era meio aquele que o filho rebelde, mais problemático, né? E então naquele retiro, quando eu pus o pé naquele lugar, eu tomei uma decisão comigo mesmo. Falei assim: bom, já que é para estarmos aqui, eu estarei aqui de verdade. Então eu quero buscar Deus, eu quero ver então o que Deus tem para mim. E eu pus isso no meu coração, né? Que eu então estaria lá de verdade, né? Com o propósito então, que era o propósito de buscar a Deus. Começamos, se eu não me engano, chegamos no sábado, né? Ficamos todos os dias do carnaval naquele lugar. E então, no segundo dia, no domingo de manhã, eu me recordo que havia acabado uma palestra, né, onde se falava da palavra, depois tinha orações e tudo mais. E quando acabou então aquela palestra, eu saí daquele lugar que nós estávamos e assentei num banco que tinha do lado de fora, assim. E o meu irmão, a minha cunhada e a minha namorada, né, eles foram então fazer alguma coisa, comprar algum lanche, comprar alguma coisa, né? E eu fiquei assentado, quieto assim, naquele banco. E eu recordo, queridos, que ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Então, naquele momento, eu ouvi a voz de Deus e o Senhor falou assim comigo, falou assim: Tiago, eu vou mudar a sua vida porque eu quero te usar. Queridos, eu confesso que aquilo foi tão profundo no meu coração, aquilo foi tão forte, tão impactante para mim, o fato de ouvir a voz de Deus, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Para mim, eu nem podia imaginar que Deus falaria o meu nome, e aquilo foi muito forte, o fato de eu ouvir o meu nome. O Senhor falou assim: Tiago, eu vou mudar a sua vida porque eu quero te usar. Aquilo entrou dentro do meu coração como uma flecha, como uma espada, e ao mesmo tempo que assim foi muito bom, foi gostoso, ao mesmo tempo aquilo me trouxe um entendimento de pecado, um entendimento da minha sujeira espiritual, de o quanto eu estava afastado do meu Criador. E ali então eu comecei a chorar, eu fiquei 3 dias chorando, né? E eu lembrava assim, aí o meu irmão chegou perto de mim, ele, a minha cunhada, a minha noiva, minha namorada ainda na época, e falaram assim: o que foi, Tiago, o que aconteceu? E Deus falou comigo e tal, e eu comecei a chorar e chorava, e eu não podia lembrar daquela voz, eu não conseguia lembrar sem chorar, de tão impactante que foi
aquela voz no meu coração, né? A voz do Senhor Deus. E aquilo assim, queridos, eu confesso que aquilo mudou a minha vida. O fato de ter ouvido a voz de Deus, do Senhor Deus ter falado comigo que Ele ia mudar a minha vida porque Ele queria me usar, aquilo foi muito forte. A partir de então eu saí daquele retiro com uma nova visão, com um novo propósito. Eu falei comigo mesmo, eu quero servir a Deus. Eu vou servir, Deus me ama, Ele tem um propósito na minha vida e eu quero saber o que é que Ele tem para mim. Então, a partir de então, eu deixei aquela vida até então que eu vivia, aquela vida mundana, aquela vida do pecado, e eu então comecei a me dedicar. A partir de então, eu me tornei verdadeiramente vamos dizer assim, um seguidor da minha religião. E assim, eu me aprofundei nos preceitos da minha religião, católico, apostólico, romano na época, e aquilo então eu fazia de todo o meu coração, né? Então eu comecei a participar, assim, eu já ia nas missas, né? Geralmente no domingo, mas aí eu comecei a participar das missas com muito afinco, comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu orava todos os dias, eu rezava todos os dias. E aquilo começou uma busca muito intensa, participando também do grupo de oração, né, que havia dentro da Renovação Carismática, participando também, vamos dizer assim, dos retiros que haviam, né, de todas as propostas. Então, assim, a partir daquele momento a minha vida foi toda dedicada, então, a me aprofundar, né, naquilo então que Deus estava me propondo. Porém, eu me aprofundei muito na religião. E, assim, de todo o coração eu buscava ao Senhor Deus. Eu lia a Bíblia, eu orava, pedia que o Espírito Santo viesse me revelar a verdade. Eu jejuava, no nosso grupo da Renovação Carismática, fazíamos vigília, quantas e quantas vezes, ficamos a madrugada inteira diante do Santíssimo, adorando, fazendo vigílias de oração, fazíamos jejum e tantas coisas. E havia muitas experiências também naquele meio, né? E eu recordo que durante esse tempo eu me tornei, né, me aprofundei nos estudos, na palavra e também na doutrina católica, me tornei professor de crisma, né? Então fui professor de catequese, eu dava aula para uma turma de crisma, também me tornei um dos líderes do grupo, né, que nós participávamos da Renovação Carismática. Tive a oportunidade de fazer vários e vários retiros espirituais, coordenando também retiros e também participando, né, de todas as atividades, né? Eu me recordo que certa vez eu li, né, num dos documentos da Igreja Católica, né, e havia lá uma promessa de Maria, onde ela dizia assim, que todo aquele que rezasse um rosário por dia, ela garantia que essa alma ela não ia para o purgatório, mas ela iria direto para o céu, se rezasse um rosário por dia. Pois bem, baseado nessa afirmação e nessa promessa, né, de Maria, eu então comecei a rezar o rosário todos os dias. Todo dia eu andava então com um rosário na mão. Eu tinha um rosário, né, um terço na verdade, de madeira, e com os contos de madeira, e eu punha no bolso. Eu ia trabalhar com aquele terço, eu rezava. Enquanto eu não rezava o rosário, para quem não sabe, são 3 terços. Então durante um dia eu tinha que rezar, né, e esse era o meu propósito, um rosário por dia. Então às vezes eu chegava à noite, ainda não tinha rezado o último terço, eu ajoelhava na cama e às vezes estava lá mesmo deitado, eu ia, rezava, enquanto eu não acabava o rosário inteiro, eu não ia dormir. Por quê? Porque eu acreditava nessa promessa de Maria, que ela iria então me ajudar no momento da morte, né, me levando então direto para o céu, sem a necessidade de passar no purgatório, porque ela seria então uma auxiliadora nessa questão, né? Então assim era a minha vida, muito dedicada, e eu confesso que o ápice da minha fé enquanto católico apostólico romano
sempre foi Jesus. Então, assim, sempre foi Jesus. A minha fé era em Jesus. Eu não era daquele tipo de católico assim que era muito apegado com a questão das imagens, de carregar santinho no bolso, de ter, sabe, altares em casa e tudo mais. Eu tinha lá, né, uma ou outra imagem, alguma coisa assim, mas eu gostava muito era de ler a Bíblia. E para mim o ápice da minha fé era a questão da Eucaristia, né? Porque na fé católica apostólica romana, o ápice da fé do católico é a Eucaristia. Por quê? Porque eles acreditam que naquele momento da missa, quando o Papa ele faz a consagração eucarística, aquele pão ele já não é mais pão, mas ele se transforma no próprio Senhor Jesus Cristo, né? No próprio corpo do Messias em Jesus Cristo. E aquilo era a minha fé, eu acreditava plenamente naquilo, de maneira que todos os dias eu ia na missa. Eu ia na missa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias. Por que eu ia na missa? Porque eu queria a comunhão da Eucaristia. Eu acreditava que a hóstia consagrada era o próprio Messias, era o próprio Senhor Jesus. Então aquilo era a minha fé. Eu falava assim, eu quero estar com o meu Senhor, eu quero estar com Jesus, eu quero que Jesus esteja em mim. Então eu ia na missa pelo menos uma vez por dia. Tinha dias que eu ia na missa na parte da manhã, eu ia também na igreja na hora do almoço, quando eu estava saindo do meu trabalho. Antes de eu ir almoçar, eu passava lá diante do sacrário, é onde ficam as hóstias consagradas, ficava lá uma luzinha vermelha acesa. Então, eu sabendo que ali tinha hóstias consagradas, eu me ajoelhava, adorava e falava, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, é bom estar aqui na Tua presença. Então essa era a minha vida de adoração, né, ao Santíssimo, como chamávamos então no catolicismo romano, porque eu acreditava, entendia que a Eucaristia era o próprio Senhor Jesus, a própria pessoa de Cristo, né? E assim é a fé do verdadeiro católico, ele acredita nisso, né? Então esse era o ápice da minha fé. Por isso eu disse, né, que fazíamos assim muitas vigílias, íamos em várias igrejas. Tinha uma igrejinha num determinado bairro, ela era, digo igrejinha porque ela era bem pequenininha, e nós geralmente íamos, né, tínhamos uma turma de jovens. O padre cedia para a gente, às vezes, passar a noite. A gente falava assim, passar a noite diante do Santíssimo, né? Porque acreditava-se, então, que ali, através da hóstia, Jesus se fazia presente no nosso meio. E passávamos muitas noites lá, né? Muitas vezes passamos noites adorando o Santíssimo, né? Cantando, tocando, rezando também, né? Enfim, então, essa era a nossa devoção, né? Eu me recordo que num belo dia eu estava com esse grupo, né, de jovens, né? Nós estávamos numa determinada igreja, na nossa paróquia, e depois da missa o padre nos autorizou, nós fizemos lá um momento de adoração ao Santíssimo, né, que é aí a adoração à Eucaristia, né, ao Santíssimo, a adoração ao Senhor Jesus. E eu me recordo que nós ficamos ali naquele tempo diante do Santíssimo e tinha um colega nosso com violão tocando e cantávamos e nos prostramos, ajoelhamos, adoramos e tudo mais. E quando acabou aquele momento, eu me recordo que nós estávamos saindo já da igreja e quando nós saímos do lado de fora da igreja, eu pisei do lado de fora da igreja. Na hora que eu pisei do lado de fora da igreja, foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus. Aí a voz de Deus, o Senhor Deus, ele falou comigo assim, Tiago, não temas com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é necessário. E aquilo mexeu muito comigo. Na época, a minha namorada agora já era minha noiva, e eu falei para ela assim, falei, amor, Deus falou comigo. Ela falou assim, falou? O que ele falou? Eu falei assim, ele falou que é para mim não temer o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é necessário. E aquilo foi muito forte, porque eu sabia que era Deus e ao mesmo tempo me causou espanto e causou medo, porque no meu entendimento eu pensei assim, nossa, o que será que vai acontecer? O Senhor falou que é para mim não temer, porque é preciso que aconteça o que vai acontecer.
Então logo eu já pensei, né, que talvez alguém da minha família ia morrer, ia acontecer um desastre, alguma coisa, né, e aquilo me perturbou bastante. Continuei então minha vida de oração, até que então, né, eu tinha uma meditação diária na Bíblia, todo dia eu andava com a Bíblia embaixo do braço, literalmente, né, de maneira que muitas pessoas até perguntavam assim para mim: ah, você é crente? Eu falava: que crente? Claro que não, eu sou católico. O pessoal falou assim: ah, mas católico não anda com a Bíblia. Eu falava assim: ah, mas eu ando, né? Então assim, essa era a forma, eu andava com a Bíblia, eu levava a Bíblia para o meu trabalho, lia a Bíblia, meditava, pesquisava. Então foi um tempo assim de muito aprofundamento na palavra e tudo mais. E o que aconteceu? Num dia que eu estava dando aula, né, como eu disse, eu era professor de crisma, então eu fui dar aula para os crismandos, né, para a minha classe, e eu sempre gostava, eu fazia questão que todo mundo levasse a Bíblia na classe, né, de crisma. E os meus alunos, então, eles levavam a Bíblia, eu falava assim para eles: ó, tudo que a gente vai fazer vai ser na Bíblia, tá bom, gente? Então a gente pegava, e o propósito da crisma, né, no catolicismo, são 7 sacramentos. Um desses sacramentos é o sacramento da crisma, que significa confirmação. E esse sacramento é a confirmação do batismo, ou seja, a pessoa vai dizer novamente: não, a minha fé é mesmo no meu batismo, na minha religião, e é em Jesus, né? Então é a confirmação de tudo isso, né, na vida da pessoa que vai fazer a crisma. Então nós recebíamos o material do Vaticano, né? Geralmente o material vinha direto do Vaticano, né? E a gente então só passava para os alunos aquele escopo do material que vinha. E é interessante que quando eu recebi, né, o material, aí tinha uma determinada aula que era para rever e repassar o que eles já tinham aprendido na Eucaristia, né, que é um sacramento anterior, acerca dos 10 mandamentos. E aí nos 10 mandamentos, né, não sei se talvez você saiba, meu querido, mas a Igreja Católica tem os 10 mandamentos dela, que até então eu pensava que era bíblico, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guardas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, enfim, todos os mandamentos do catolicismo. E eu lembro que eu recebi, né, o material, eu já sabia de cor os 10 mandamentos, né? Hoje eu nem lembro os 10 mandamentos de cor da Igreja Católica, viu, queridos? Faz muitos anos, mas o fato é que eu tomei a seguinte decisão, falei assim com os meus catecúmenos, né? Falei assim: olha, nós vamos procurar na Bíblia, viu? Tudo aqui é na Bíblia. E eu lembro que eu preparei aquela aula e eu procurei na Bíblia então os 10 mandamentos. E quando eu olhei na Bíblia os 10 mandamentos, né, eu achei Êxodo capítulo 20, viu? Depois, se você quiser, abra aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, você vai entender aí sobre os 10 mandamentos. E o que é interessante é que lá nos 10 mandamentos da Bíblia, do Êxodo 20, tem o mandamento seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem por baixo sobre a terra. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos até a 3ª e 4ª geração, né, daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Então, olha que interessante. Esse versículo mexeu muito, mas muito comigo, porque na hora que eu li aquele texto na palavra, aí parece que deu um clique, embora eu já tinha lido aquele texto outras vezes, mas naquele momento, deu um clique assim. Eu falei assim: uai, será então que é por causa disso que os crentes falam que a gente não pode adorar imagem, que a gente não pode ter imagem? Queridos, então aquilo ali foi como se puxasse um fio, sabe, do rolo, e agora fosse então mexendo, e o próprio Deus começou a mexer com a minha fé. Então o que o Senhor Deus havia falado antes comigo, né, quando eu saí da igreja, estava lá na porta, né, da igreja já, aí Deus falou comigo assim: Tiago, não tema com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é necessário. E o que passou a acontecer desde então?
o que passou a acontecer é que o próprio Deus, como eu buscava Ele, eu acredito sim que pela misericórdia dEle, eu buscava Ele de todo o meu coração, com sinceridade de coração. Então o próprio Deus começou a me revelar a verdade. E eu comecei então, na própria Bíblia, a ver as coisas erradas que eu fazia como católico, né? E que estava acontecendo dentro do catolicismo romano. E aí foi a primeira chave, foi Êxodo capítulo 20, onde eu pensei, falei, nossa, então será que é por isso que os crentes falam de Maria? Será que é por isso que eles falam então que não pode ter imagem de escultura? Porque está escrito na Bíblia? Então daí, queridos, o próprio Deus começou a, vamos dizer assim, desconstruir a fé que eu tinha na religião, naquele sistema religioso que eu servia com tanto amor e com tanto afinco, com muita dedicação eu servi. Não quero que nenhum católico, por favor, se sinta ofendido, mas eu falo a verdade em Cristo Jesus, eu não minto e eu falo isso diante do Senhor. É a experiência que aconteceu comigo, mas ainda tem muito mais, queridos. Eu quero compartilhar algumas coisas muito sérias com os amados. Então, assim, esse tempo, né, agora começa um tempo de desconstrução. E por que que isso foi assim tão pessoal? Assim, eu era muito duro, né, em certo sentido, eu não aceitava que ninguém falasse comigo. Eu até me recordo uma vez que um amigo meu, ele veio falar comigo, um amigo meu não, assim, um conhecido de trabalho, né? Eu estava trabalhando e estava no escritório onde eu trabalhava, aí chega esse colega, né? E ele fala assim, você é crente? Eu falei, não sou crente não, sou católico. Ele, você é católico? Mas você está lendo a Bíblia. Eu falei assim, e qual que é o problema? Católico por acaso não lê a Bíblia? Eu tinha minha Bíblia católica, Bíblia Ave Maria, né? Era aí a minha Bíblia, e nela eu lia a palavra e buscava ali, e Deus falava comigo através da palavra. E ele era evangélico, né? Era evangélico e tudo mais, e ele foi então debater comigo, né? De maneira que eu acredito que ele não estava preparado, né? Ele não tinha um bom embasamento bíblico, e assim, de certa maneira, eu mostrei para ele que ele estava errado. Eu, com a minha Bíblia, eu ainda era católico, mostrei para ele que ele estava errado. E ele ficou confuso. E naquele momento eu me senti assim, falei, nossa, tá vendo? Eles estão errados. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Não tem salvação fora da Igreja Católica. É só o católico mesmo que é certo. E bati nele, né? Na Bíblia, assim, né? Vamos dizer, confrontei ele na Bíblia e ele então não teve argumentos. E aquilo, para minha vaidade, eu achei que aquilo foi muito, nossa, né? Muito bom para o meu ego. Mal sabia eu que Deus ia tratar isso comigo também, né? Porque depois o próprio Senhor, ele me quebrou. Isso é vaidade, né? E, queridos, o que aconteceu foi algo interessante. Depois disso, né, que o Senhor começou então a me mostrar na Bíblia as coisas que eu estava fazendo, coisas que estavam erradas, né? Nós tivemos muitas experiências, lá nós vimos muitas vezes, né, assim, demônios manifestavam em pessoas, né? Embora nós não conseguíamos, né? Eu via que assim, não conseguia expulsar, mas muitas vezes acalmava lá os demônios, as pessoas, né? Até a pessoa ficar mais tranquila e parava aquela manifestação, aquela coisa toda, né? E muitas vezes também eu vi também sinais. Eu me recordo de uma vez, nós estávamos, era na Semana Santa, né? Nós estávamos em uma das procissões, e é uma procissão que, se eu não me engano, ela acontece na sexta-feira da Paixão, que nós chamamos de a procissão do encontro. É a procissão do encontro de Jesus carregando a cruz e Maria, né? E eu era uma das pessoas que estavam lá carregando, era uma grande imagem de Maria, né? Carregando assim no ombro, né? Eu com meus colegas, nós éramos assim muito à frente, né? Então, e naquela procissão havia muitas pessoas, 5, talvez 10 mil pessoas, não sei, era muita gente. E nós lá na frente, carregando a imagem, né? Nós já conhecíamos aquela imagem e tudo mais. E de repente, eu olho assim para a imagem, aí um colega meu também olhou e ele falou assim, uai, olha lá, Tiago. E nós olhamos, a imagem estava chorando. Literalmente a imagem estava escorrendo lágrimas dela.
E aquilo, então, algumas pessoas que estavam ali perto observaram, começou aquele alarme ali, né, aquele alarde. E nós levamos, então, já estava no final da procissão, entramos com a imagem para dentro da igreja, o padre viu aquilo, as pessoas começaram uma certa histeria, né? Algumas pessoas pegavam lá o lenço, passavam assim na imagem, na água da imagem, né? Nas lágrimas daquela imagem, e passavam no corpo também o lenço, né? Pessoas, é milagre, é milagre. Eu acreditei que aquilo também seria um milagre, né? Então falei, nossa, que graça, né? Que bênção, o Deus se revelando a nós através da Mãe de Deus, de Maria, né? Então aquilo foi assim algo que mexeu comigo, né? Eu me senti agraciado por ter participado ou ter visto um sinal sobrenatural. Então, queridos, mas ali o padre, logo vendo aquilo tudo, ele mandou fechar as portas da igreja, porque depois o pessoal ia passar ali para poder tocar nas imagens, beijar, aquele processo todo que acontece, né? Ele manda então fechar as portas e ali ficou só algumas pessoas e nós também que tínhamos visto essa situação. Isso ficou guardado no meu coração, né? Porém, depois disso, como eu disse, né, começa então agora esse tempo da desconstrução da minha fé. Porque a minha fé, ela foi baseada na palavra, no ensino da minha religião, né, da religião que eu pertencia, também nas experiências que eu tive, né, e na doutrina em si. Então foi quando o próprio Deus começou então a trabalhar no meu coração e falar comigo, porque como eu disse, eu orava, eu buscava, né, rezava todos os dias, mas também orava de todo o meu coração com sinceridade. E é interessante que num determinado dia, isso foi muito marcante,